Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo. É isso aí, né? Vamos pro nosso vídeo da semana, tá bom? Hoje a gente vai estar falando aqui de uma entidade da Falange dos Exus, tá? Que a gente vai estar falando, eu já vim anunciando aqui, né? Na comunidade, desde semana passada. Então a gente vai estar falando sobre ele hoje, tá bom? E como sempre, né? Eu venho pedindo quem puder tá se inscrevendo, compartilhando, comentando, né, dando a sua opinião, né, sempre bem-vindo, tá bom? E eu agradeço, e isso vem ajudando muito no meu trabalho, tá bom? Aproveitando, né, eu queria estar agradecendo a todos que vieram se inscrevendo, tá, nos últimos tempos, e a quem veio dando sua opinião, né, aí quem veio comentando no vídeo. Teve uma pessoa, que eu acho que é inscrita do canal, que ela veio me dando, né, uma sugestão, até não entendi muito bem se era uma sugestão ou era uma imposição, né? E eu não sou uma pessoa muito de lidar bem com imposições, né? Mas eu entendi, né, o que ele quis dizer, que era uma sugestão, tá? Eu venho agradecendo, inclusive, a sugestão, tá? Que eu vou estar acatando nos vídeos das ciganas, tá bom? Quando a gente falar de ciganas, eu posso sim, não vou dizer que vai ser todos, mas posso vir estar usando o lenço na cabeça, né? Como ele deu essa sugestão, mas apenas nos vídeos das ciganas, tá? E nos outros vídeos a gente vai variar aí conforme a entidade que a gente estiver falando, tá bom? Que nem hoje a gente tá falando dos Exus. Eu vou estar comprando um chapéu preto. Me veio isso na intuição de deixar para quando a gente estiver falando dos Exus. Então pode ser que eu venha usando. Né? Tem um homem que sempre aparece nos meus sonhos, que eu não sei quem ele é, mas que ele sempre usa um chapéu preto. Então eu vou estar usando esse chapéu aí, que eu acredito que seja um grande protetor, que me acompanha aí nas minhas caminhadas da noite. Então vou estar comprando esse chapéu preto, tá? E aí a gente vai vendo conforme, né, a gente for falando, né, das falanges, das entidades, a gente vai se adequando aqui. Eu não tinha pensado nisso, sabia? Com relação ao lenço. Na verdade, eu até fiz, né? Um vídeo com lenço. Tem alguns vídeos que eu tô com rosa no cabelo, que era rosa de rosa vermelha, mas eu parei de usar. Né? Que ela, na verdade, me deu um esculacho, que eu não usasse as coisas dela. Então tá bom, então eu não uso. Eu entendo que é dela. Eu posso até estar falando, ou usando aqui de vez em quando, mas não sempre, né? Então, eu meio que acatei, porque eu não sou besta de não acatar, né? Então, eu acatei e não usei mais as coisas dela. E aí, eu desencanei disso, de ficar, né? Eu achei que talvez elas não gostassem. Mas, enfim, a gente pode estar variando. E aí, conforme vier na intuição, eu vou fazendo, tá bom? E é isso, né? Deixa eu ver se tem que dar mais algum recado. Eu acho que não. Para quem quiser consulta, tá? Eu faço tiragens para fora, normal, tá? Também pode estar entrando em contato. Para os perfumes, né, do canal, também pode estar entrando em contato para saber valores, enfim, tá? Sempre fica um número de telefone na descrição, então é só tá chamando que aí eu passo as orientações tudo certinho, tá bom? É isso. Bom, acho que é isso, né? Vamos lá. Vamos estar falando hoje, né, de um Exu que eu conheço, vou dizer, conheço essa falange desde que eu era muito nova, desde que eu era muito criança, né? Nós estamos em novembro e meu pai, né, fazia aniversário agora em novembro. Meu pai fazia aniversário no dia 29 de novembro. E meu pai trabalhava com essa entidade. Eu vou dizer que foi o primeiro Exu que eu tive mais contato, né? Assim, o mais contato que eu digo, não é nem mais contato, foi o primeiro Exu que eu tive contato. Porque mais não. Porque naquela época a gente nem ficava perto. Minha família não deixava, né? Assim, a gente ficava distante, principalmente dos trabalhos com a esquerda. A gente via muito de longe, né? Eu tive pouco contato com esse Exu.
Mas lembro muito bem do meu pai trabalhando com ele, né? Era algo muito marcante. Era uma entidade muito forte. Meu pai era outra pessoa quando estava com ele. De fisionomia, de jeito, sabe? Ele ficava muito diferente. Na verdade, eu acho que como todos. Com o seu sultão também, meu pai. Parecia que meu pai dobrava de tamanho. E eu não sei o porquê. Não sei o porquê não, né? A gente sabe, né? É um mês, a saudade é eterna. Mas esse mês me bateu muito que eu homenageasse meu pai aqui nesse trabalho, né? É uma forma também de estar trabalhando a minha ancestralidade, né? E não vai ser só esse vídeo, vai ter um outro vídeo que eu vou estar trazendo uma outra entidade, mas aí eu tô vendo como é que eu vou fazer, porque eu não vou trazer ela sozinha. A gente vai estar trabalhando com um casal, na realidade. E aí, provavelmente, eu acredito que vai ser o próximo vídeo, tá bom? Que a gente vai estar fazendo. E eu confesso, tá? Eu sempre tive muito medo desse chum, tá? Um medo que não cabia em mim, né? Porque era muito sério, sempre muito sério. E eu sempre fui muito medrosa, tá? Com relação a isso. Hoje em dia que eu não tenho mais, né? Eu vim trabalhando, a gente vai entendendo, né? Mas eu era muito criança. E eu ficava muito assustada. Essa é a realidade. Por falta de conhecimento também, né? Hoje eu vejo com uma outra visão, né? Mas na época era assim que funcionava. E essa falange é uma falange que eu acho que tem essa característica de botar um pouco de medo nas pessoas. Que é uma falange muito... Como é que eu posso falar? O estereótipo dela é muito forte. Né? No entanto, que eu acho que esse vídeo hoje é ser um vídeo que a gente vai estar mexendo bastante com o preconceito mesmo, que a gente tem, né? Que as pessoas têm essa visão com relação aos Exus. Desde a cantiga que eu vou estar cantando, até a própria figura do seu Exu Caveira, né? Que é representado por uma caveira, né? Então a gente vai estar falando hoje dele, né? Eu já falei do seu Exu Caveira. E ele vai ser o primeiro, né, guardião que a gente vai estar falando dessa falange dos caveiras. Porque é uma outra falange dentro da falange dos Exus, tá? E hoje já vou estar explicando um pouco sobre essa falange. E talvez, eu não sei se eu trouxe o nome de alguns, mas eu posso estar citando aqui. E aí, com o tempo, a gente vai entrando nessas outras, né? Nesses outros guardiões e guardiãs, porque tem as pombagiras também que trabalham na linha dos caveiros, né? E aí a gente vai estar falando sobre eles aqui hoje. Aí fica essa homenagem ao meu pai, mas também não é uma homenagem só a ele. Depois que eu terminar de falar, eu vou estar falando da outra pessoa que eu vou estar homenageando, né? E isso também me levou a estar fazendo esse vídeo hoje, porque eu queria trazer uma homenagem a essa pessoa, tá bom? Mas eu não tinha pensado. Eu achei que eu ia fazer alguma coisa para o Papai Xangô, na realidade. E aí me veio disso de homenagear meu pai. E eu lembrei que, na realidade, os dois têm isso em comum. Os dois trabalham, né? Meu pai trabalhava com essa entidade. E esse irmão da casa também trabalha com essa entidade. Então eu falei, então vamos falar dele, né? Já fica aí uma homenagem aos dois, tá bom? Então a gente vai estar falando do seu Exu Caveira, tá bom? Então vamos aqui, como sempre, né? Eu tenho aqui uma história pra gente estar contando sobre ele. E a gente tá falando um pouco sobre essa falange, tá certo? Então vamos lá. Exu Caveira. Existem várias lendas sobre a sua vida, mas a principal delas é que ele viveu na Terra antes de se tornar uma entidade. Viveu no Antigo Egito, nasceu em 600 depois de Cristo e viveu até 700 depois de Cristo. Ele fazia parte de uma família humilde que vivia em uma pequena aldeia. Seu nome era Próculo. Tá? Próculo era apaixonado por uma mulher e queria se casar. Porém, para isto, era preciso pagar um dote para o pai, e ele ainda não tinha este dote. Trabalhou muito e em pouco tempo era dono de quase toda a aldeia onde vivia, e já poderia pagar o dote ao pai da mulher que ele amava. Porém, sem que ele soubesse, seu irmão pagou o primeiro dote e se casou com a mulher
com a mulher que Próculo amava. Ele ficou com muita raiva, mas não fez nada por se tratar de seu irmão. Sua aldeia só crescia e prosperava muito, o que acabou causando inveja em outras aldeias. Uma delas resolveu atacar a aldeia de Próculo e levou quase tudo que tinham, além de matar muita gente. Próculo, inconformado com aquele ataque, organiza um outro ataque surpresa contra a aldeia que havia os atacado. Chegaram de surpresa e mataram muita gente, mulheres, crianças, gente inocente, mas como estavam em um número menor, foram capturados pelos homens daquela aldeia. Restaram apenas 49 deles, e todos os 49 foram queimados vivos em uma grande fogueira. Daí surgiu a sua falange, e foi desta forma que surgiu a falange de Exu Caveira, com 49 espíritos de homens e mulheres, dentre eles João Caveira, Caveirinha, Rosa Caveira, Caveira, Quebra-Ossos, entre outros. Tata Caveira, né, que a gente sabe que tem também, que é dessa linha. Aqui já tem o João. Tem mais alguns, que conforme eu for lembrando o nome, eu vou falando, tá? Cada um deles traz consigo mais 7 Exus a seu comando, que por sua vez tinham mais 7 Exus e assim por diante. Podemos, por esta história ou lenda, imaginar o tamanho das falanges de Exus, não só dos caveiras, mas de todos os outros. Esta não foi a sua única encarnação. Há lendas que contam que ele encarnou no Brasil em época colonial, e junto com ele os 49 que morreram queimados naquela batalha entre as aldeias. O que Exu Caveira faz na vida da pessoa? Trabalha no desenlace carnal em cemitérios, ajudando na transição das almas e também na cura. Ele é um guia essencial no momento do desencarne, proporcionando alívio e orientação. Exu Caveira trabalha principalmente contra as energias negativas, mas isto não quer dizer que ele só trabalhe com isto. Ele pode nos ajudar em todos os outros setores de nossas vidas, como sorte, dinheiro, trabalho, amor, saúde, porém ele trabalha muito mais com os assuntos de desencarne. É responsável, portanto, em ajudar os espíritos desencarnados a ganharem suas evoluções e não regredirem em seus conhecimentos. Este Exu é bastante antigo e amigo e é capaz de realizar grandes milagres na vida de uma pessoa, mas pode também se tornar um tormento para aqueles que não souberem respeitar a vida. Exu Caveira é um grande protetor dos que são merecedores de sua proteção. Tá? Como eu disse, a falange dos caveiras, né? Ela é ai, meu Deus. Ela é feita de 49 sobreviventes, homens e mulheres, com sede de vingança. Né? Cegos pela dor da perda e de todos os que amavam e que foram queimados pelas mesmas pessoas que mataram os seus. Essa falange tem uma aparência diferente, sendo seu corpo feito somente de um esqueleto, com uma luz brilhante ao seu redor e uma capa preta, sendo associado muitas vezes ao cemitério e à morte. Muitas vezes não. Na verdade, seu Exu Caveira, ele é considerado, né, o grande protetor dos cemitérios. É o Exu que seria o regente mesmo do cemitério, da porta dos cemitérios, né? Ele teria esse trabalho, na realidade, né? Além disso, ele tem uma fala única, uma voz típica, né, e bem profunda, e não teme em dizer a verdade. Isso é verdade. Eu até tirei isso daqui, uma parte que falava que ele tinha, normalmente, né, quando ele vem nos terreiros trabalhar, ele é muito brincalhão, teria, assim, essa parte irreverente. Não conheci nenhum que fosse assim até hoje. E aí eu tirei. Porque o que acontece? Eu não conheci até hoje nenhum Exu Caveira irreverente. Todos os que eu conheço são muito sérios, de poucas conversas, né? A própria Rosa Caveira. A Rosa Caveira também não é de brincadeira, né? Ela não é muito de rir, de conversar. Não que, né, ela seja ruim, mas eles são mais sérios. Eles são mais na deles, sabe? São entidades que são mais... eu vou dizer introspectivas. Aqui, que nem eu disse, ai gente, ficou muito claro, né? Assim, não dá também.
Existem, que nem eu disse, aqui existe falando isso, mas eu nunca conheci nenhum que fosse assim, tá? Tão irreverente. Eles são mais sérios na realidade. Então, eu preferi não colocar, porque dentro da minha experiência, né, não foi isso que eu conheci, tá bom? E aí, eu vou estar falando um pouco dessa questão, não vai dar pra deixar assim, que esse negócio tá muito claro. Não fica muito, muito claro, não rola, não tá chegando no meio termo isso daqui hoje. Eu acho que eles não querem a luz hoje, eles querem ficar no escuro, né? Vamos deixar assim, então, né? Eu acho que seu eixo caveira não quer luz aqui hoje, ele quer mais escurinho, né? Vamos deixar mais escurinho, então, vamos dizer assim. É uma falange que nem eu disse, tem muito esse estereótipo, né? De ser associados ao diabo. Na verdade, todo Exu é. Mas como o Exu Caveira, ele vem, já tem esse estereótipo de caveira mesmo, na realidade, então é um Exu que é muito estereotipado, né? As pessoas costumam dizer bastante isso sobre essa falange dos caveiras, né? E aproveitando, né, era isso que eu ia falar, eu acabei me perdendo, mas eu vou entrar um pouco nesse assunto de ancestralidade, quando a gente fala da falange. Eu não sei se isso serve, eu acredito que também, talvez, para a parte dos caboclos, enfim, mas isso eu não tenho certeza ainda. Mas dos Exus eu sei que é assim que funciona, tá bom? Quando a gente fala, né, dos Exus, que a gente já explicou aqui, existe a força principal, né, que é essa força, né, chamada Exu Caveira, e nós temos os falangeiros que acabam simpatizando, né, são espíritos de pessoas desencarnadas que simpatizam com esta falange e vão trabalhar nessa falange, né? Na verdade, são espíritos de pessoas, né, que faleceram, né, espíritos, né, que acabam, eles precisam de alguma forma ainda estarem executando algum trabalho no mundo espiritual, né, para estarem ou evoluindo, né, ou ali, eu vou dizer assim, ganhando créditos, né, para essa evolução. Então, eles precisam executar esse tipo de trabalho, né? E diante, eu vou dizer assim, a evolução de cada um vai ser direcionado de uma forma para um tipo de trabalho, né? E aí, eles acabam, para esses que são direcionados, eu vou dizer assim, a serem policiais no mundo espiritual, porque os Exus nada mais são do que policiais no mundo espiritual, né? Os guardiões, né? Quando a gente fala guardião, eu não tô falando que Exu, ele é como é que chama? Um anjo da guarda. Porque, né? Exu não tá ali o dia inteiro para ficar ali do seu lado o dia todo. Essa questão de proteção, que a gente fala de guardião, é guardar os seus caminhos mesmo, né? Tá te proporcionando uma proteção, tá te livrando do mal, né? Te trazendo orientação, a intuição, né? Esse trabalho espiritual, porque Exu também traz a intuição pra gente, né? Ele também tem esse trabalho, né? E vem trabalhando nos nossos caminhos, nos guiando, e nos levando ao nosso destino, porque eles também têm esse papel extremamente importante, né? E aí, essas entidades, né, esses espíritos, na verdade, no caso, podem ser nossos ancestrais, diretos na realidade. Para quem não sabe, pode ser assim, né? Pode ser que o seu Exu, pode ser não, dizem que muito provavelmente ele tenha sido algum parente seu de alguma outra encarnação, que vem para estar fazendo esse trabalho do seu lado, te ajudando, te dando essa orientação, né? E tá te guiando nos seus caminhos, te protegendo, enfim, nesse trabalho todo que eu falei que diz. Então, Exus, Pombagiras, nada mais do que seriam ancestrais diretos nossos, que vêm fazer esse trabalho de proteção, né, na nossa vida. Então, quando as pessoas falam, é o diabo, pode ser que seja aí um parente seu, que você já tenha gostado muito, né, que veio se direcionando e entrando nesse tipo de trabalho, porque é a forma que ele encontrou, vamos dizer assim, de estar evoluindo, né? Foi ali que ele foi direcionado, tá? E nós temos muitos espíritos e muitas escalas de graus evolutivos, né? Essa é a realidade. E os Exus, eles não são diabos, como eu já falei aqui. Eles são, na realidade, policiais no mundo espiritual. São eles que botam ordem, né, no lugar.
O trabalho do eixo caveira é estar trabalhando essa questão do desencarne, né? Tá orientando os espíritos na passagem, né? Ajudando eles nessa passagem, fazendo com que eles encontrem essa evolução no caminho deles e que eles não regridam. Isso não tem nada a ver com o diabo, né? Na verdade, é um trabalho muito louvável, eu vou dizer assim, porque é uma entidade que fica morando no cemitério, acompanhando a jornada dessas almas, né? É um trabalho árduo. Esses espíritos possuem um trabalho árduo que eles ficam ali guardando, né? Então, é uma falante que trabalha muito com essa questão. Principalmente, né, com a questão da calunga pequena, que eu já expliquei aqui, que são os cemitérios, a calunga grande é o mar, né? Então, sempre que vocês ouvirem a calunga pequena, a gente está se direcionando nessa questão dos cemitérios, né? E o porquê que esses espíritos, vamos dizer assim, ou essa entidade, eles se apresentam em forma de caveira? A caveira, na realidade, ela simboliza novos começos, né? Ela simboliza novos inícios na nossa vida. E eu acho que o maior simbolismo da caveira, para mim, e não deixa de ser um simbolismo mesmo, é mostrar aquilo que nós realmente somos. Sem capa, né? Sem a matéria. O que nós somos de verdade, né? O que está por trás dessa capa que a gente existe? A caveira, na verdade, ela seria você sem essa capa. É o que você seria de verdade. De forma nua e crua, né? Ela representa muito isso, na verdade, a caveira. E eu vejo muito que também traz esse simbolismo de que no final todos nós somos iguais. No final todos nós somos iguais. Se você tirar a capa, todo mundo é igual. Isso daqui é só matéria, né? Isso daqui é algo tão perecível que se vai, né? O que está por trás disso que nós realmente somos, né? Ou isso que nós aparentamos ser, quem nós realmente somos. Essa falante dos caveiras, eles, além de ter esse trabalho, eles vêm trazendo essa direção de mostrar pra gente quem nós realmente somos, na nossa vida, né? O que tá por trás dessa capa, o que você realmente é, o que você realmente esconde aí dentro de você. Essa falante trabalha muito com isso. É assim que eu vejo, tá? E eu acho que esse é um dos maiores simbolismos de o porquê eles se apresentarem desta forma, tá? Além dessa questão de estar trabalhando, simbolizando novos inícios, novos começos na nossa vida. E eu achei isso muito engraçado, que eu tinha separado aqui pra gente falar do portal 11 do 11, né? Acabou que eu não consegui trazer no dia, mas fica aí, vocês podem estar trabalhando essa energia na semana, e vocês podem trabalhar essa energia sempre. Como eu já expliquei aqui, né, gente? Não é porque você precisa esperar o portal numerológico para você estar trabalhando essa energia na sua vida. Na realidade, você pode trabalhar essa energia todos os dias. Todos os dias é um novo começo pra gente. É uma maneira da gente estar evoluindo na nossa vida. Então, a gente não precisa ficar esperando um portal para isso, né? Mas, como eu já expliquei, seria um portal, né, energético. Então, essa energia estaria mais acentuada, né? Vamos dizer assim, tá bom? Mas você pode estar trabalhando essa energia sempre. E eu falei dessa questão do caveira, com essa relação dos inícios, né? E eu tinha separado esse material e eu não tinha me ligado nas duas coisas. Eu separei o portal e separei sobre o seu eixo caveira. E aí, tá me incomodando esse negócio aqui. Porque também quando ele fica muito escuro, essa câmera fica ruim. Eu vou deixar assim, que eu acho que tá bom, tá? E aí eu separei o material do 11 do 11. Aí depois eu catei o material pra ler. Aí eu falo, a espiritualidade é demais, né? Aí eu vou estar lendo pra vocês entenderem um pouco, tá? Portal 11 do 11. Né? Ele seria um momento de grande potencial espiritual e pessoal, onde se cria uma janela para o desenvolvimento interior e a expansão da consciência. O número 11 é considerado o número mestre, por estar relacionado à intuição, espiritualidade, inspiração e conexão com os planos mais elevados de sabedoria. Na verdade, até todos os múltiplos de 11, né? Alguns numerólogos falam que ele seria um número mestre. Então, 11, 22, 33 e assim por diante, né?
Todos eles seriam números mestres, tá? Eles abrem um portal que nos convida a refletir sobre quem somos, sobre nossos propósitos de vida e nossa jornada de autoconhecimento, né? Esse momento é como uma ponte energética que conecta a nossa realidade ao que está além e permite acesso a novas percepções e insights. Como neste mês de novembro, né, nós temos a energia número 1, né, o portal 11 do 11 é um excelente momento para se concentrar em metas e visualizações, né? Seria um dia onde o universo favorece o alinhamento entre o pensamento e as ações, além de fortalecer o poder de manifestação, né? Assim, aqui eu vim colocando, né? Aproveite e reveja seus planos. O portal 11 do 11 te chama para reconhecer o seu valor e seu papel único no mundo. Esse processo de aceitação traz mais força e determinação para agir em alinhamento com o seu verdadeiro propósito, né? E teria muito essa energia do 1, é a energia dos novos inícios, novos começos, novos ciclos. Então não foi à toa, e eu queria ter gravado no dia 11, por isso que eu trouxe, né? Mas acabou que não deu pra mim vir gravando no dia 11. Eu nem ia falar mais sobre o portal, mas aí eu resolvi vir falando, né, um pouco sobre isso. E se a gente for trazer o arcano que representaria o número 11, é o arcano da força, né? O arcano da força, ele vem falando muito sobre essa fera interior, né, que mora dentro da gente. É como se a gente conseguisse domar os nossos instintos, né? E eu acho que Exu, não só Exu Caveira, mas todos os Exus, eles ajudam muito a gente a estar trabalhando, né, esse processo interior na gente. A gente vem se reconhecendo e a gente tá, como é que eu falo? Agindo, vou dizer assim, sabendo como agir com relação aos nossos instintos, né? A estar domando essa fera que existe dentro da gente, de verdade. Deixa eu estar tentando fechar isso daqui, que tá chovendo. De novo, para variar, meu gato vai morrer ali na janela, que eu tô empurrando. Será que ele passa? Porque ele é gordo, Pudim. Sai daí, Pudim. Sai, senão fica muito barulho. E vem atrapalhando. E eu tô com uma dor aqui, gente, nesse ombro, desde sábado, mas eu não acho que tenha sido por causa do toque. Eu acho que essa mulher, essa cabocla, ela precisa ser um pouco mais delicada, essa mulher. Um dia ela quebrou minha casa, outro dia ela quebra meu ombro, eu não sei. Eu tenho até um pouco de medo de estar falando muito dessa mulher. Porque ela é porreta. Ela não é fácil, não. Eu falo que eu fico toda arrebentada e as pessoas não acreditam quando eu falo isso. Eu fico. Mas eu não acho que seja tanto por causa dela. Pode até ter tido, tá, alguma coisa. Mas eu acho que aí eu acabei dormindo de mau jeito. E muito provavelmente também, a Catarina sempre dorme em cima de mim, uma das minhas gatas. E ela dorme em cima do meu ombro. Eu acho que o que já estava dolorido acabou piorando, na realidade. Deixa eu fechar aqui, tá muito bom. E aí a gente vai gravando, né? A gente já sabe, né? Se acabar a luz, a gente fica sem vídeo. Não dá pra gravar luz de velas, né? Ou dá, né? Se tiver aqui, a gente grava luz de velas. Vai ficar escuro, mas a gente grava, tá bom? Mas enfim. Então, como eu tava falando aqui da falange dos caveiros. Então é isso, tá? Esse eixo caveira vem trabalhando. E o que eles vêm representando na nossa vida, né? Eu acho que, no geral, eles acabam ensinando muito a gente a lidar com esse processo da morte. Eu acho que eles têm muito esse trabalho. E a morte, quando eu falo, não é só a morte física, né? Mas tudo aquilo que a gente precisa estar encerrando na nossa vida, para que a gente possa estar se abrindo para esses novos ciclos, né? A gente está aprendendo a lidar com os finais de ciclo na nossa vida. Eu acho que eles trazem muito esse trabalho também, tá? Eu sinto isso, tá? Eu não sei se é isso mesmo, mas eu acho que eles ajudam bastante nesse processo. De a gente estar aprendendo a lidar com as finalizações, com os processos que precisam ser encerrados na nossa vida. E a gente entender, né, que a morte ele é apenas uma passagem, né? Não existe morte de verdade. Sempre existe um renascimento e aquela conexão com o nosso verdadeiro eu, né? Esse encontro com o nosso verdadeiro eu. Então eu acho que o Eixo Caveira, ele representa muito isso. Eu não sei, mas eu entendo ele como o chefe, né, da falange dos caveiras, até pelo que a gente leu aqui,
então ele seria o grande chefe, o grande mestre, né, dessa falange dos caveiras que viria liderando todos eles, né. E por incrível que possa parecer, a minha vida toda eu sempre fui apaixonada pelo Egito, né. Meu pai também era muito apaixonado pelo Egito. Eu nem sei se meu pai conhecia essa história do Chico Caveira, eu nem sei, né. Naquela época, né, de internet, assim, pra estar pesquisando. Meu pai também, meu pai faleceu tem, acho que 3, 4 anos. 4 anos, né? Foi em 2020, né? No começo da pandemia. Então, meu pai não morreu em decorrência da pandemia. Meu pai já estava doente, né? E acabou que ele faleceu bem no comecinho, quando tava bem no início, a gente nem tava usando máscara, nem era obrigatório ainda. E meu pai veio falecendo bem naquela época. E aí meu pai não sabia mexer direito com a internet, ele sabia pouco. Então eu não sei se ele chegou a ver algumas coisas assim. Esses dias eu tava pensando, né? Eu falei, cara, hoje eu com esse trabalho, né? Tudo que eu tô vivendo, tudo que eu tô aprendendo, né? Seria, acho que meu pai adoraria sentar e ficar ouvindo, tá compartilhando essas histórias, esse conhecimento, né? Eu acredito que de onde ele está, ele tá vendo, né? Essa evolução, esse trabalho, ele deve estar acompanhando isso de alguma forma. Eu não pude ter ele ao meu lado, né, nesse momento, que foi para mim um momento de um grande renascimento na minha vida, né? Onde eu realmente vim me descobrindo, tirando essa capa e descobrindo quem eu realmente sou. E eu acho que eu nem descobri tudo ainda, né? Algumas coisas novas, né? Eu vim saber nesse final de semana um novo caminho que vai começar a ser traçado, porque é um novo caminho. Eu disse que minha mãe tinha trazido um novo caminho, né, mim, mas nem imaginava que chegaria nisso. Mas então tem, né, um novo caminho espiritual para estar entendendo, para estar correndo atrás, para estar traçando, né? A gente vai estar falando disso um pouco até o final do ano, aqui também, né? E, enfim, mas eu sei que de onde ele tá, eu acho que ele deve estar feliz, né? Meu pai sempre me incentivou na minha vida, mesmo quando eu fiquei grávida do meu filho, né? Mesmo sabendo que muito provavelmente eu seria mãe solteira. Isso daí eu sempre soube desde o começo. Apesar de que eu tive a pessoa próxima de mim durante muito tempo, e do meu filho, enfim, mas eu tinha essa certeza que isso ia acontecer, que o Davi era meu filho. Eu sempre falei, o Davi é meu filho, né? E eu achava que meu pai, ele teria vergonha de mim, que ele não ia aceitar isso, né? De uma forma assim bacana. E muito pelo contrário. Meu pai sempre me apoiou, ele sempre me elogiou demais. E às vezes quando ele me via triste, ele falava, por que você tá triste? Né? Você não precisa desse homem. Você consegue criar e sustentar o seu filho sozinho. Ele é tudo que seu filho tem. Você não precisa de homem para sustentar seu filho. Ele falava isso pra mim, né? Então ele me encorajava muito, né? E meu pai tinha um poder, assim, espiritual muito, muito grande, né? Era como um bom sagitariano, né? Adorava uma boa conversa. Meu pai gostava muito de conversar, né? E Deus sabe o que faz, né? E eu sei que aí esse guardião, né, que esteve ao lado dele tanto tempo, tem ajudado ele, né, nessa caminhada, nesse desenlace, né, para que ele possa ter encontrado o caminho dele, né, no plano espiritual. Então fica essa minha homenagem ao meu pai, ao Sérgio Caveira, e minha homenagem a esse meu irmão de jornada, como eu disse, que trabalha, né, com essa mesma entidade que meu pai, que essa semana começa uma nova jornada na vida dele, né? Um novo início, né? Vai estar se iniciando em Orixá, né? Papai Xangô, são 3, né? Que vão estar se iniciando. Eles já entram aí, o barco entra no dia 15, né? Pra começar a iniciação, que é ele, o filhinho dele pequenininho, de 5 anos, e uma irmã que vai estar se iniciando para Oxalá, e uma irmã da casa que está se iniciando para Iemanjá. A homenagem ela eu já fiz aqui, que foi com navalha, por isso que eu trouxe a navalha também, para estar homenageando ela, e trouxe agora Sérgio Caveira para estar homenageando ele. Por que não trazer
os orixás. Eu já trouxe o orixá aqui de cada um, todos eles a gente já tem aqui. E eram entidades que eu não tinha falado ainda. E para quem conhece, dentro do candomblé, né, para quem já tem esse trabalho com entidade, quando se inicia, você fica um tempo sem trabalhar com entidade. Fica um ano sem poder trabalhar com ela. Então, eles vão estar, né, sem esse trabalho nesse momento. E eu quis vir homenageando os guardiões, porque no meu caso, eu falo que Rosa Vermelha foi quem traçou esse caminho na minha vida. Ela me ajudou a chegar a esse destino que eu descobri no sábado, vamos dizer assim. Né? Coisa que nem passava pela minha cabeça. Eu falo que ela fez o trabalho sujo. Ela me guiou nesse caminho. Até para que eu chegasse aonde eu realmente precisava chegar. Né? Que era esse meu encontro com o orixá. Eu vou dizer isso porque foi bem assim. Né? E eu acredito que na vida deles também tenha sido assim. Né? Eu acho que esse trabalho começou com eles. E eles precisam ser homenageados. E mesmo, eu sei que o candomblé não trabalha com entidades, né? Mas essas entidades que entraram na nossa vida antes da nossa iniciação, eles não podem ser esquecidos. Eles não devem ser esquecidos. E eles não devem ser deixados de lado. Porque eles tiveram um trabalho fundamental e um trabalho importante nessa nossa jornada, né? Então, e eu sei o carinho que nós temos por eles, porque é um vínculo. Quem trabalha sabe o vínculo que a gente cria, né? Se tornam grandes amigos, eu falo amigos porque naquele momento de aflição, quem você recorre, quem vai estar ali, eu falo que é do seu lado porque é do seu lado mesmo, te ajudando, te auxiliando, né, a passar por aqueles momentos. Então, eles têm um papel muito grande nessa jornada. E eu sei que apesar de não ser um culto ao orixá, de não estar ligado ao orixá, o orixá entende os nossos caminhos e entende quando aquilo é de coração. E aquilo nos ajudou, né, a encontrar o nosso verdadeiro destino. E o nosso verdadeiro encontro com essa força maior que é o orixá. Então eu venho desejando a você, começou comigo lá um ano atrás, né, a gente fazendo o nosso buri, né, agora ele já está se iniciando. Eu vou demorar mais um pouquinho, agora tem um outro caminho para vir entendendo, então a gente tem que ver muitas coisas ainda, né? Mas que orixá, não só Xangô, não só Iemanjá, não só Oxalá, mas que todos os orixás, porque nós somos filhos de todos os orixás, carregamos a força de um pouquinho deles, um pouquinho de cada um, né, na gente, que vocês possam ser grandemente abençoados por todos eles, né? E quando eu falo abençoado, eu não estou falando apenas de bens materiais ou de títulos, né, com relação a essa nova etapa que começa. Orixá é prosperidade, e a prosperidade em todos os âmbitos da nossa vida, né? Mas orixá é conduta, orixá é sabedoria, orixá é responsabilidade. Então, a partir desse momento, vocês são um pedacinho de Xangô, um pedacinho de Iemanjá e um pedacinho de Papai Oxalá andando pelo mundo. Então, essa responsabilidade aumenta. E a nossa conduta é o que determina, né? E que o orixá venha guiando vocês e trazendo, né, esse novo nascer, essa nova oportunidade de fazer a vida diferente ao lado dessa força maior, que se chama orixá. Então, fica a minha homenagem, né, a vocês, que o meu coração vai estar com vocês. Eu não posso estar todos os dias, mas quem vai estar lá com vocês vai estar cuidando, né? E a gente vai estar se reunindo para essa grande festa no dia 23, né? Que é a saída, que vai ser festa das Iabás também na casa da Iá. Então vai ser uma grande festa no dia 23 para esses novos Iaús, né, que nascem. E eu falo que quando um Iaú nasce, uma casa nasce junto com eles. Todos nós nascemos um pouquinho, né? Eu me sinto como se estivesse sendo eu lá no meio. Não sou, mas sinto como fosse, tá bom? E é isso. Então fica a minha homenagem, né, ao Senhor de Caveira, fica a minha homenagem à Falange dos Caveiros e ao meu pai e a esse meu irmão, né, Paulo, que começa essa nova jornada na vida dele, né? Aí, todos eles, né, a partir do dia 15, tá bom? E aí, pra gente estar perguntando aqui, né, eu vim escolhendo o tema, o que vem para o seu destino, né? Já que eu acho que o Caveira fala muito de destino, né? Essa questão da passagem do mundo, qual o nosso destino? Então,
pelo próximo 3 meses, tá? Eu vou estar jogando aqui. Porque se a gente teria que estar jogando muito essa questão de desencarne, de desenlace, de morte. E aí é uma coisa que a gente não tem domínio, né? Eu vou dizer assim. A gente não é nem o domínio, né? A gente não consegue controlar a morte, né? Isso é uma coisa que só Deus, né, consegue. Tá determinando. E a gente normalmente não mexe com isso, tá? Com os oráculos, entendeu? Eu normalmente não jogo pra isso. Então, pra não estar falando sobre essa questão, eu vim trazendo a questão do destino, que eu acho que pode estar representando bem o seu caveira, tá bom? E a gente vai estar cantando aqui uma música pra ele. Um pouco, como é que se diz? Oi, um pouco, não é controvérsia, mas que traz essa questão do diabo, né? Que as pessoas colocam tanto com relação a Exu. Essa é uma cantiga que cita sobre o diabo, nessa cantiga de Exu Caveira. E essa é uma das cantigas que eu mais gosto, inclusive dele. E eu já vim explicando aqui o porquê, né? Que muitas dessas palavras foram colocadas nas cantigas, exatamente para que as pessoas deixassem os terreiros em paz, né? Que elas não mexessem a partir do momento que elas tinham tanto medo dessa figura do diabo. O que eles acreditavam, se tivesse incorporado essa figura, né, ali no meio do trabalho, as pessoas teriam medo, elas não chegariam perto e não queimariam, não depredariam os terreiros. Então, associam, as próprias músicas associam bastante, tá? Tem esse fator histórico, tá bom? Com relação a isso também. Não sei se é isso, tá? Do seu caveira, enfim. Mas a grande representação seria essa. Aqui eu coloquei 2 pedras, que é a pedra da bruxa e a pirita. Vocês podem estar se conectando com elas também. Porém, eu vou estar tirando uma carta aqui para cada opção do baralho do seu zero. E aí vai estar representando a opção 1 e a opção 2, tá? Vamos estar tirando aqui, vocês podem estar escolhendo. Eu nem sei se vai dar para colocar as 2 cartas. A gente tenta aqui, eu vou estar fazendo um negócio aqui. Vamos ver se dá, tá bom? Se der, a gente coloca aqui pra tá segurando, se não. Opção 1 vai ser representada pela carta em casa. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A opção número 2, representada pela carta. Vou uma carta aqui. Perigo no caminho ou dificuldades. Dá pra ver? Dá, né? Eu vou colocar um pouco mais pra trás. E aí vocês podem estar escolhendo, se conectando com a pedra ou com a carta. O que vocês acharem melhor, tá bom? Aí o que vocês escolherem. Fica a opção. Eu não vou dizer qual pedra vai estar representando cada carta. Aí vocês vão pela intuição de vocês, tá certo? E aí a gente vai começar o nosso jogo aqui e fazer uma homenagem ao seu Exu Caveira. O que vem para o seu destino pelo próximo 3 meses. A gente vai estar aqui puxando energia, campo financeiro, uma situação que vai estar bem em evidência, tá? Relacionamentos, espiritual e o conselho, tá bom? Ô, tchau, ciganos. Claro, Exu, salve seu Exu Caveira. Claro, Exu, Emojibá. Salve, Exu, claro, Exu. Vamos fazer aqui a nossa cantiga para Exu Caveira, tá bom? E caveira, afirma ponto na folha da bananeira, Exu Caveira. E caveira, firma seu ponto na folha da bananeira. E caveira, firma o seu ponto na folha da bananeira, Exu Caveira. E caveira, afirma o ponto na folha da bananeira. Quando o galo canta é madrugada, foi Exu na encruzilhada, batizado com Dendê. Rezo uma oração de trás pra frente, queima o fogo, a chama dente, a reza Exu, aquece Exu, olaroie.
Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro enviado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério, catacumba tem mistério, seu feitiço tem axé. E caveira, afirma ponto. Na folha da bananeira, eixo caveira, e caveira, afirma o ponto. Na folha da bananeira. Na calunga, quando ele aparece, credo em cruz, eu rezo prece pra Exu, dono da rua. Sinto a força neste momento e firmo meu pensamento nos quatro cantos da rua. E peço a ele que me proteja onde quer que eu esteja nessa minha caminhada. Confio em sua ajuda verdadeira, ele é Exu Caveira, Senhor das encruzilhadas. E caveira, afirma ponto. Na folha da bananeira, Exu Caveira, e caveira, afirma ponto. Na folha da bananeira, laroie, e caveira, afirma o ponto. Na folha da bananeira, Exu Caveira, laroie, Exu, Exu Emojibá. Vamos começar aqui com a opção do... Ai, meu Deus, que dor no braço, gente. Da pirita, tá bom? Aí eu vou começar com a carta do perigo no caminho e dificuldades. Aí depois eu vou estar lendo a mensagem dessa carta. Tá bom? Ela vai ficar meio como se fosse um conselho para vocês também, tá bom? Porque eu até sei o que ela significa. Ela fala de perigos mesmo, tá? No nosso caminho, tá bom? Não sei se eu leio ela no começo, vamos ler ela no começo melhor, né? Eu nem sei qual é o número dela. Deixa eu ver aqui. Carta número 20. Desculpa aí que eu me enrolei um pouco na música do Seixo Caveira. E ó, eu cantei essa música mais que tudo na minha vida. Mas mesmo assim, algumas palavras acabaram sumindo, tá? A luz vermelha de alerta no seu caminho mostra perigo ou dificuldade na sua jornada. Esta é uma carta tensa que pode alertar situações de risco ou pensamentos negativos que podem estar atrapalhando. Pare, pense e não siga por esse caminho. Não faça inferno na vida do próximo. Então aqui eu vejo muito falando para você ouvir a sua intuição, né? Então quando a sua intuição te disser não vá por esse caminho, então não vá por esse caminho, tá bom? E a gente vai estar tirando aqui, tá? Vamos estar trabalhando hoje com o baralho negro, que por incrível que possa parecer, né, ele vem representado por figuras de caveiras. Eu não sei se dá para vocês verem, né? Ele representa cartas de caveira. É representado, todas as cartas têm uma caveira. E aí eu resolvi vir usando esse baralho hoje, né? Por representação. Ó, tá bom? Bem bacana, né? Eu achei ele é um baralho mais obscuro, né? Sim, mas ele é legal. Eu acho ele bonito. Qual a energia para os consulentes que se conectaram com a carta? Agora eu tenho que ler aqui porque eu não lembro o nome da carta, meu Deus. Perigo no caminho, dificuldades, ou com a pedra pirita, tá bom? Qual a energia? Exu, Opchaoryo, Laroye, salve seja caveira. Qual a energia, senhor Exu, para os consulentes que se conectaram com a opção número 1? Laroye, qual a energia? A pergunta é o que vem para o destino deles pelos próximos 3 meses, tá bom? E aqui eu quero energia. Eu esqueci de fazer a pergunta, né? Como é que o senhor vai saber se eu não falo? O senhor vai com calma, viu? Porque o senhor é meio trevoso. Eu já tô com um pouco de dor no meu braço. Aqui é a torre. Gente, vai dar pra ver? Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu acho que... agora melhorou, né? Coloca assim. Aí, só não vai dar pra me ver direito, né?
tá tudo bem. Aí você fala, quem quer te ver, né, Thaís? A gente quer ver o jogo, ninguém quer ver você. Acho que assim fica bom, tá? Acho que assim dá pra ver as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem problema vocês não me verem, não. Porque, olha, eu tô só o pó da rabiola. Então a energia vem com a torre. E caveira. Qual é a situação que vai estar em evidência? Afirma ponto. Na folha da bananeira, eixo caveira. E caveira. Afirma ponto na folha da bananeira. E caveira. Afirma o ponto na folha da bananeira, eixo caveira. E caveira. Afirma o ponto na folha da bananeira. Quando o galo canta é madrugada, foi Exu na encruzilhada, batizado com dendê. Rezo uma oração de trás pra frente, queima o fogo, a chama ardente, aquece Exu, olá, oiê. Eu ouço a gargalhada do diabo, é o caveiro enviado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério, catacumba tem mistério, seu feitiço tem axé. E caveira financeira, afirma o ponto na folha da bananeira, eixo caveira, foi sim. E caveira, relacionamentos, a mulher, afirma o ponto. Ixi, eu acho que aqui o senhor vai ter que me trazer, né? uma clarificação espiritual aqui, tá? Eita porra. Desculpa a palavra, gente. Aqui o bagulho tá louco. Tem que ser seu, deve ter você. Tá faltando uma carta, eu sei que tá. Calma que eu tô vendo aqui. Calma aí. Calma aí. Vamos ser. Cavaleiro. Vou colocar assim. Tá. Vou pôr aqui. Tá bom. E aqui a carta dos caminhos. Ai. Podia deixar de ser, né? Exu, falar de cruzilhada, de caminho, né, Exu, né? Na nossa vida. Deixa eu ver. Ah, pra clarificar aqui, ó. Clarifica aqui pra mim. Para que esse campo de relacionamentos aqui. Traz mais uma carta aqui, por favor. Pra tá compondo essa carta da cigana aqui. Que tá meio esquisita. Não é que tá esquisito, mas é bom o senhor me trouxer. Clarifica pra mim essa carta da cigana no campo de relacionamentos. Carta da criança. Não pegou, tá? Tem a carta do homem. Então, será que é isso que vocês querem me mostrar aqui? Eu vou considerar, tá? Essas aqui. Vou deixar aqui. Ah, meu Deus, vou deixar outro. Vou deixar aqui, tá? Pra mim não me perder. Senão eu vou me perder. Esse daqui vai ficar como conselho. Esse daqui era o quê? Ah, era o fundo do baralho, né? Deixa aqui do lado, tá? Aqui eu acho que eu entendi pra algumas pessoas, né? Vamos ver o contexto aqui. A energia é a torre. Dificuldades. Tinha que ser, né? Ai, meu Deus. A carta da Rainha de Paus. Aqui eu tenho o o Cavaleiro de Espadas.
Acho que eu entendi aqui. Tá. Aqui no financeiro, a foice. Para relacionamentos, a carta da mulher. E eu pedi a clarificação, a carta da criança. Tá aqui. Vamos ver aqui. Tá bom? Aqui eu tenho, para campo espiritual, veio a carta das nuvens. Tá? Esse daqui era o conselho, a carta do cavaleiro. Tá? E aqui no fundo do baralho eu tenho o enforcado. Tenho o rei de paus. Nós temos um casal. Tenho 2 vezes o casal aqui. Porque ali saiu embaixo, quando eu pedi pra clarificar a carta do cigano também, né? Carta do cigano, carta do cigano. Então, tem 2 casais aqui na mesa. Que nem eu disse, aqui eu tenho o urso, a montanha e a carta do homem. Tá bom? Vamos ver aqui a mensagem, tá bom? Pra quem se conectou aí, tá? O jogo vem, a gente já falou ali a mensagem, né? Enfim. Mas aqui o que eu vejo pra vocês, tá? A energia de vocês, aí o que pode estar trazendo pra vocês pra esses próximos 3 meses, tá? Que o destino, né? O que vem para o seu destino pelos próximos 3 meses. Pode estar falando aqui, tá? Eu não vou negar pra vocês. Para algumas pessoas, pode estar falando muito da quebra de expectativas, tá? Pode ser um mês que possa vir quebrando algumas expectativas que você tinha com relação à sua vida, tá? Ou coisas que você podia ter, eu vou até usar essa palavra, idealizado, vamos dizer assim, e isso pode estar vindo gerando algum tipo de frustração, tá bom? Para vocês, alguma coisa assim, tá? E aqui o que eu vejo muito que isso, né, a quebra da expectativa com relação a esse desejo pode estar gerando um conflito, tá, dentro de você muito grande. Então pode ser que você venha vivendo algum tipo de conflito, tá bom? Eu vejo muito aqui, eu não sei porque veio muito essa questão entre o desejo, tá, e como é que fala, mulher? E esse conflito pode ser com relação a algum tipo de desejo, sabe? Quando você fica meio que em dúvida, tipo, entre agir, né? Não é nem entre o agir. Eu vejo muito aqui. Pode ser que tenha algum conflito, alguma quebra de expectativa com relação a algo que vocês desejavam muito, ou algo que vocês estavam se direcionando, tá? Algo que vocês vinham desejando. Essa é a palavra mais correta. Mas a energia vem falando isso, tá? De quebras de expectativas pra vocês, tá bom? Eu vou falar muito com relação àquilo que vocês idealizam, né? Pode estar falando de frustrações para algumas pessoas, pode estar falando de afastamento para outras pessoas. Isso pode ser, inclusive, aqui dentro do campo de relacionamento, tá bom? Pode estar falando de algum tipo de corte para algumas pessoas. Pode ser cortes de situações, até situações que podiam estar tirando, gerando conflitos, eu vou dizer assim. Pode estar falando de brigas aqui também, tá bom? E pode estar falando de algo que podia vir tirando. Como é que eu posso dizer? É meio que tirando seu brilho. Pode ser cortes de situações que pudesse estar te afastando desse seu verdadeiro ser, sabe? Aqui a torre pode estar representando também a subversão da ordem, né? Então pode ser que, sabe, aquelas situações de que você fale para sua vida, isso nunca vai estar acontecendo comigo e as coisas podem estar acontecendo. Então é um mês muito marcado com relação a isso. Aqui a gente tem o enforcado também, tá bom? O enforcado, ele vem falando de situações que podem estar estagnadas na vida de vocês, tá? Então pode até vir a ser, na realidade, deixa eu ver um negócio. Não. Sabe aquelas situações em que estão muito parada, você vê a sua vida num patamar meio parado, sabe? E você não vê as coisas mudarem, tá?
E aqui o enforcado sempre fala que para que a sua vida se movimente, a gente tem um cavaleiro aqui, né? Para que as coisas mudem na sua vida, pode ser que algumas estruturas precisam ser abaladas e que você precise vir sacrificando algumas coisas na sua vida, abrindo mão de algumas coisas na sua vida para estar alcançando aqueles objetivos que você tem, né? A vida é muito assim, a gente sempre vai ter que estar sacrificando algo no nosso caminho, né? Pra gente poder estar alcançando algum objetivo ou pra gente estar vivendo uma nova situação na nossa vida. Então, pode estar sendo marcado muito com isso. Aqui, como eu tenho o casal, o rei e a rainha de paus, que fala muito dessa questão da força, né? Tanto que o rei de paus aqui, ele tem até um leão no fundo, né? Que é essa questão da força, né? Ele traz esse bastão que fala do desejo, né? O fogo é o próprio pau mesmo, né? É os instintos aqui. Eu diria muito aqui que tem muito essa questão, tá? O que eu senti aqui. Pode ser que alguma coisa, alguma quebra, alguma coisa com relação a essa quebra de expectativa, algo venha te frustrando. E isso vai estar gerando o desejo de mudança na sua vida, né? Esse desejo de transformar as situações na sua vida, né? A rainha de paus aqui, ela vem me trazendo muito aquilo que você coloque todo o seu desejo, todo o seu tesão, toda a sua vontade, sabe? Em correr atrás daquilo que você quer, atrás daquilo que você deseja para sua vida, né? Nem que seja necessário fazer algum sacrifício, mas que você coloque todos os seus objetivos, né? Naquilo que você deseja estar alcançando. Coloque todo o seu potencial. Tem muito essa questão de acreditar no seu potencial também aqui. Acreditar no seu poder. Nesse seu poder de... Aqui pode estar falando de pessoas criativas, né? Pessoas que têm muito essa tendência a transformar as situações na sua vida. Aqui, tanto o rei quanto a rainha de paus, eles são movidos pelo desejo, né? Eles são movidos pelo fogo, pela intensidade do fogo, pela transformação. São pessoas que desejam muito a transformação. E podem ser pessoas que se frustrem diante de situações em que se vê parados, quando não se vê a vida se transformando. Aqui pode ter pessoas assim também, né? Tem muito essa questão, né? A rainha de paus tem muito essa questão de liderança. O rei também, né? A gente tem aqui um casal de liderança. Então, aqui vem falando sobre liderança. Então, eu vou até falar isso, que é esse desejo de estar correndo atrás daquilo que se quer, que eu falei aqui, tá brigando pelos seus objetivos, mas aqui que você coloque e se acredite como sendo o líder da sua própria vida. Eu vejo muito isso aqui. São situações que vai colocar você nesse desejo de estar mudando a sua vida, de estar transformando a sua vida de alguma forma. Não sei porquê, mas eu vejo muito isso, tá? Então, pode ser que algumas quebras de expectativas sejam necessárias para você estar encontrando com esse seu verdadeiro eu, né? Com esse seu verdadeiro potencial aqui, tá bom? Vejo muito isso, tá? Em relação ao financeiro, o que eu diria muito aqui para vocês, tá? Eu vejo muito aqui falando de corte. De corte. E aí você pode ficar assustado, né? Como eu falei, a gente tem a torre aqui. Então pode ser que possa algumas pessoas estarem passando por um período aí pelos esses 3 meses, tá? Tá falando de corte, pode ser que tenha, e a gente tem a torre ali que fala exatamente dessa questão de quebra de expectativa, enfim. Então, pode ser que você venha passando por um período de cortes dentro da sua vida financeira. Eu vou dizer muito com relação, o que eu senti muito com relação a esse corte, tá? Talvez você precise vir cortando algumas coisas do orçamento, tá bom? Vir sacrificando, fazendo alguns cortes, para que você consiga alcançar alguns objetivos, né? Então, aqui pode estar falando de você, que eu disse, de estar cortando gastos desnecessários, né?
para que você consiga estar poupando, para que você consiga estar se reestruturando. É como se a sua vida financeira estivesse passando por algum tipo de limpeza. Eu vou dizer assim, pode estar passando por muitos cortes. Eu não vejo aqui, eu não vou mentir para vocês, eu não vejo essa questão de muita quebra, ou tá falando de perda de emprego, alguma coisa nessa situação. Para algumas pessoas pode até ser, para algumas pessoas pode até ser, porque a gente tem a foice vem falando de cortes, né? Pode estar falando de alguma coisa assim com relação ao emprego. Para algumas pessoas é porque pode ser, tá? Mas o que eu diria muito aqui, para quem tá passando por isso, pode ser algum tipo de transformação. Então, pode ser que situações sejam ceifadas da sua vida para que as coisas venham se transformando, né? Venham criando uma estrutura mais sólida dentro desse seu campo. Então, assim, pode ser a quebra da sua expectativa. Talvez você não estivesse esperando por alguma situação que pode estar levando a algum corte, mas isso vai estar trazendo todo o potencial de transformação para essa sua área. Eu vou dizer muito com relação a isso, tá? Que são as cartas que eu tô vendo aqui perto. E vai ser uma maneira de você estar correndo atrás daquilo que você realmente quer pra sua vida. Eu vejo muito isso, né? Aqui, tá? Então, seria bacana, tá? Já você tá se programando, no sentido do quê? Se não tem essa questão pra você com relação de emprego, pode ser que para você seja realmente isso, você tá estruturando ou reestruturando a sua vida financeira. Então, tá cortando gastos desnecessários para que você possa estar poupando, para que você possa estar alcançando objetivos, coisas assim. Corte tudo aquilo que for desnecessário do seu orçamento, né? Pare de jogar dinheiro no lixo, né? Vamos dizer assim, tá? Desses 3 meses, é como se a sua vida financeira precisasse passar por uma limpeza, tá bom? Eu vejo muito isso, tá? Aqui, para relacionamentos, eu não vou negar. Para algumas pessoas, tá falando aqui sim, tá? Pode estar falando de conflitos, né? Pode estar falando de brigas, tá bom? Aqui eu tenho a carta da mulher. Pode estar falando de alguma situação para algumas pessoas, tá bom? Que envolvam filhos ou mulher, tá? Independente aí da sua orientação sexual, tá bom? Aqui traz uma figura feminina, tá bom? E uma criança. Então, para algum. E aqui eu tenho a carta das nuvens. Pode estar falando, e tem o Cavaleiro de Espadas também, que fala de briga, de conflito, né? Também traz essa mensagem. Eu tenho aqui a carta das nuvens. Pode ser que para algumas pessoas estivesse passando por algum período turbulento com relação. Aqui, se for homem, porque eu tenho a carta do homem. Eu já tô aqui me arrepiando, deve ser isso mesmo, tá? Pode estar falando de homens que podiam estar vivendo algum obstáculo no campo de relacionamentos, grandes desafios nessa área, tá? De relacionamentos. Podia ser com uma pessoa que teria muito essa figura de autoridade, de liderança dentro da família. Pode ser uma mulher, uma esposa, né? Namorado, enfim. Pode ser a mãe dos seus filhos, porque a gente tem um urso aqui que pode estar falando de maternidade. E a gente tem a carta da criança, que pode estar falando exatamente da mãe dos filhos, tá? Eu vejo aqui que era uma situação que estava bem densa, né? Bem complicada, tá? Eu vou estar falando isso, tá? Para algumas pessoas, tá bom? Podia estar falando de briga, né? Podia estar falando de muito conflito. A carta das nuvens representa tempestades, né? Grandes períodos turbulentos, vamos falar assim, tá bom? Pode ser que essa situação esteja sendo cortada da sua vida, tá bom? Porque eu tenho aqui a carta da foice. Então, pode estar falando como se essa situação fosse ser limpa da sua vida. Aquilo que podia estar trazendo essa turbulência. Mas lembrando que a carta das nuvens, ela é passageira. Então, esse foi um período turbulento, que pode estar sendo turbulento ainda pelos próximos 3 meses. Porém, as nuvens, elas se dissipam, a tempestade, ela passa, ela não é eterna. Uma hora ela vai estar passando, né? Então, pode estar falando de um período turbulento aí para esse campo de relacionamentos dentro desses próximos 3 meses. Eu vejo muito que tem muito essa questão aqui de uma figura de uma mulher. Então, se você é homem, se você tem um relacionamento, você tem ou você teve,
Para alguns homens, pode estar falando de separação, tá? Com relação a mães dos filhos. E vai ser um período bem conflituoso, tá? Um período de dificuldades no seu caminho. Não vai ser um período muito fácil, tá bom? Aqui. E pode estar trazendo alguma questão judicial para vocês também, tá? Assim, pode ser que essa pessoa venha tentando te controlar, eu vejo isso, por algum meio, ou tenta, eu vou falar de chantagear, pode até ser, tá? Com alguma artimanha, eu vou dizer, dentro dessa parte jurídica. Eu não sei se é pensão, tá? Com relação a alguma coisa, ou tá usando algum meio jurídico para tá lidando com relação aos filhos. Pode estar falando de corte, pode, com relação a essa relação com os filhos. Talvez essa mulher faça isso também, tá? Para alguns casos, tá bom? Isso é uma maneira de deixar você confuso, eu vou dizer assim, tá bom? Bem confuso, tá? E tá gerando mais conflitos, assim, fazer você ficar meio perdido. Pode até ser com relação a isso, com a cabeça bem conflituosa, né? Assim, com medo, né, dessa separação. Mas o que eu vejo pra você aqui, eu não vou negar, que pode ser o corte dessa relação, tá? Se não aconteceu, tá acontecendo, pode estar acontecendo dentro desses próximos 3 meses, tá bom? É uma situação que vinha deixando você estagnado na sua vida. As coisas não andavam, né? As coisas não iam nem pro lado nem pro outro. No final das contas, você sabia que você ia ter que estar sacrificando alguma coisa para você estar modificando a sua vida, né? E pode ser essa estrutura que esteja ruindo para algumas pessoas, né? Pode estar falando de frustração, sim, tá? Que eu vejo, tá? Pode ser para algumas pessoas essa frustração mesmo, né? E você tá virando as costas, né? Você tá se direcionando para essa finalização, tá bom? Para algumas pessoas tem isso aqui, tá? Para outras pessoas pode ser a chegada, eu não sei porquê, mas pode estar falando da chegada, ou pessoas que podem estar se relacionando, tá conhecendo alguma mulher, por exemplo, que tenha filhos, tá bom? Pode estar se direcionando para isso, tá? Pode ser que esse relacionamento possa gerar alguma quebra de expectativa, sim, tá? Para vocês. Eu não sei se tem a ver com isso, porque uma das partes vai ver que vai ter que estar sacrificando alguma coisa, tá? Pra estar se mantendo dentro desse relacionamento. E alguém vai ter que estar fazendo alguma escolha, tá? Nesse momento. Entre estar se direcionando pro desejo ou tá partindo, tá? Porque assim, eu vejo que tem paixão, tá? Tem sentimento, tem muito desejo aqui. Aqui fala muito, como eu tenho 2 casais na mesa, seriam 2 casais perfeitos, né? Seria a junção perfeita dessa união, tá bom? Porém, pode estar gerando essa questão de dúvida entre qual caminho está se direcionando, vocês estarem enxergando uma dificuldade um pouco maior do que ela é, tá? Com relação a isso, tá bom? Não sei, pode estar falando de alguma coisa nesse sentido, mas para algumas pessoas pode ser isso, tá? Estarem conhecendo alguma figura que tenha filhos, tá bom? Enfim. Para algumas pessoas, tem essa questão de que isso pode ser a quebra da expectativa. Você saber que essa pessoa tem um filho, um exemplo. Que apesar do desejo, você pode ficar em dúvida, né? Em qual caminho andar, porque no final das contas você sabe que você vai ter que estar sacrificando algumas coisas na sua vida para estar vivendo esse relacionamento, tá bom? E você vai ficar muito confuso em cortar essa situação, tá bom? Tá cortando ela da sua vida, tá? Fala de uma grande paixão, né? O rei e a rainha de paus é o complemento, né? Mas eu vejo que alguma dúvida pode estar vindo surgir aqui para vocês, tá? Para algumas pessoas, dentro desse campo de relacionamentos, tá? Para quem tem filhos, um exemplo, tá bom? O que eu diria aqui, tá?
vocês podem estar enfrentando alguma dificuldade com relação, tá? À criação ou alguma estrutura com relação ao filho de vocês, tá? Falei relacionamentos, mas filhos não deixa de ser um relacionamento. Pode estar enfrentando algum tipo de dificuldade, tá bom? Pode ser com as atitudes dessa criança, tá? De alguma forma, tá bom? Isso pode estar gerando algum tipo de confusão, algum tipo de conflito, medo, tá? Não sei. De vocês estarem agindo da forma errada, não sei. Mas pode estar gerando algum conflito com essa estrutura com os seus filhos. Eu vejo isso, tá bom? E o que eu diria aqui pra vocês, é um período, tá, de dificuldade. O que eu vejo que é como assim, como se você precisasse estar cortando algumas coisas com relação... Como é que eu posso falar pra vocês? Eu vou falar de comportamento, porque eu vejo de comportamento aqui. Comportamentos que podem estar gerando algum tipo de conflito. Ou pode ser que essa criança venha se sentindo meio conflitosa. Você tá vendo que essa criança não tá muito bem. Então, pode estar gerando algum tipo de obstáculo aí dentro dessa sua estrutura com os seus filhos, tá? Mas o que o jogo vem pedindo aqui, para que você haja com força diante dessa situação, tá? Para que você afaste, de certa forma, as dificuldades ou qualquer tipo de obstáculo que possa estar surgindo, tá? Com relação a essa criança. Eu acho, eu não sei o porquê, mas eu vi muito aqui essa questão que podem ser pessoas próximas, amigos próximos, tá? De filhos de vocês que podem estar trazendo essas situações conflituosas, tá? Ou fazendo com que o seu filho se torne um pouco mais agressivo diante das atitudes, tá bom? Ou que venha deixando essa criança de alguma forma com a cabeça muito agitada, turbulenta, pode estar trazendo medos, conflitos para essa criança, sabe? Gerando essas sensações. Então o jogo vem pedindo para você agir, tá? É como se pedisse para você cortar, afastar do seu filho esses tipos de pessoas ou amizades, enfim. Você pode estar vivendo alguma coisa nesse sentido. Aqui, tá bom? Pra parte espiritual, que eu diria aqui muito pra vocês. Deixa eu ver o que tá embaixo. Carta do sucesso. Eita, tem coisa boa aqui. De paus. 6 de paus. Cavaleiro de paus. Tudo paus aqui é o fogo. E o as de ouros. Isso é muito bom. Isso é bom. Eu acho que é aquilo que eu falei. Sabe essas situações que podem estar sendo cortadas da sua vida? Fala muito dessa questão de liderança, para que você saiba. Essas limpezas, eu vou dizer limpezas, tá? Porque são limpezas aqui que vão estar acontecendo. Vai estar fazendo você encontrar todo esse potencial mesmo que existe dentro de você. Aqui são pessoas que trazem até essa questão de liderança. São pessoas que nasceram para ser líderes, sabe? Você pode ter o pior emprego da sua vida. Eu vou dar um exemplo, assim. Você pode ser estagiária, mas quem olha pra você acha que você é chefe. Porque você nasceu com essa posição de líder, sabe? E pode estar fazendo que você tenha esse encontro, que você saiba reconhecer isso em você. Todo esse potencial que você tem, sabe? E isso vai estar trazendo muitas realizações para você. E a possibilidade de um novo começo mais estruturado, mais sólido, né? Assim, eu vejo para várias áreas da sua vida, sabe? Uma estrutura mais sólida para algumas pessoas, entendeu? Eu vejo muito isso, tá? Aqui, pra parte espiritual, que eu diria pra vocês, pode ser que vocês passem por um período meio turbulento, ou estejam passando por um período turbulento, já com relação a essa parte espiritual de vocês. O que eu vejo aqui é como se, para algumas pessoas, você possa estar querendo viver uma nova jornada, um novo caminho, tá? Dentro da espiritualidade. Isso pode estar gerando medo e conflitos, tá? Com relação a algo para vocês. Vocês podem estar em dúvida com relação a algum caminho, tá? Até pode ser dentro dessa jornada espiritual, tá bom? Aqui são pessoas que têm um grande poder para lidarem com o fogo, transmutarem energias, para estarem transformando situações na vida de vocês.
Aqui a rainha de paus, ela representa muito a bruxa, né? E o rei de paus também traz muito essa questão de estarem lidando com magias, com questões assim, tá? Pode ser que você esteja querendo trilhar algum caminho para você, isso pode estar deixando você com medo, tá? Com relação a algumas coisas. Mas aqui foi que nem eu disse, aqui as cartas que estão embaixo do rei de paus são cartas de estrutura, são cartas de transformação mesmo, né? Então, para que você não fique com dúvida com relação a esse caminho, é uma nova jornada. Às vezes você vai ter que sacrificar algumas situações para estar encontrando outras, mas fala aqui de um novo início para você, de chegadas de novas coisas na vida de vocês. Mas é como se vocês também tivessem que estar agindo e afastando todas essas idealizações ou expectativas que vocês criam com relação às coisas. Que aqui são pessoas que podem até vir se frustrando diante das expectativas que vocês criam, né? E terem essa consciência de que na vida, às vezes, a gente precisa abrir mão de certas coisas para que outras possam estar chegando melhores na nossa vida. É meio que isso, sabe? E com relação aqui a essas dificuldades e perigos no caminho, eu vejo que vai ser como se fosse uma limpeza mesmo, né? Tudo aquilo que possa estar criando dificuldades para que você alcance essa nova estabilidade na sua vida, como se isso pudesse ser cortado, afastado da vida de vocês. Então, vocês podem estar sentindo medo, tá? Dentro dessa parte espiritual. Podem estar passando por um período mais obscuro, tá bom? Eu não vejo nada de energia assim ruim. Podem ser algumas pessoas que... Sabe aquelas pessoas que têm mania de não se mexerem, de ficarem paradas, esperando que as coisas se transformem, né? Ou possam estar se sentindo presas dentro de alguma situação. Porém, vocês não estão presos. Na verdade, é vocês que não se movimentam, que vocês não vão atrás daquilo que vocês querem. E o jogo vem pedindo muito para que vocês se direcionem, andem, se movimentem, corram atrás daquilo que vocês desejam, tá? Por isso que eu falei que algumas estruturas podem vir rachando, para que vocês consigam se direcionando para uma nova jornada, para novos começos na vida de vocês. Porque aqui pode ter isso, sim, tá? Para muitas pessoas, tá bom? Então, pode ser a quebra de algumas expectativas que vai estar girando um novo caminho para vocês. E aqui nessa parte espiritual, eu diria para vocês estarem cuidando dessa parte espiritual, tá? Porque vocês podem estar um pouco perdidos, um pouco confusos. Podem estar passando por um período turbulento dentro dessa parte espiritual. Eu não vejo aqui nada que fale de ataques espirituais. Podem ser coisas que venham provenientes da própria mente de vocês, ou por serem pessoas que têm essa dificuldade de estarem agindo na vida. Né? Pessoas que podem vir frustradas quando as expectativas não são alcançadas. E isso pode estar gerando esse conflito interno. E quando a gente deixa ser atacado por esse tipo de pensamentos, por esse tipo de coisas, tem uma tendência de a gente ficar um pouco mais carregado, né? Assim, a nossa energia é um pouco mais carregada. Então, o que eu diria para vocês? Para estar afastando todos esses tipos de pensamentos ou coisas que podem estar atrasando, tá? O caminho de vocês. Eu vejo vocês entrando numa nova jornada. Pode ter aqui decisões a serem tomadas diante de caminhos que vocês precisam estar seguindo. Aqui é como se vocês precisassem estar fazendo escolhas. E tem muito a ver isso. O que você quer alcançar, aquilo que você quer tirar da sua vida, aquilo que pode estar gerando conflitos na vida de vocês, isso que está deixando vocês estagnados. Vocês têm dois caminhos. Eu costumo vir aprendendo agora com o Ifá que nós não temos livre-arbítrio. Na verdade, nós temos dois caminhos, um para melhor e outro para pior. A gente pode ficar parado, estagnado aqui, ou a gente pode escolher um desses caminhos na nossa vida. Se eu for ficar parado, escolher esse caminho de ficar parado, nada vai mudar. Se eu quiser mudar a minha vida e seguir por outro caminho que vai me trazer mudanças, a tendência das coisas é que as coisas venham mudando. Uma hora vai mudar. Pode ser que demore, mas vai mudar. As coisas vão começar a se movimentar, as coisas vão começar a acontecer, né, na nossa vida. Então, eu vejo muito isso aqui pra vocês, tá bom? Eu vejo que pode ser para algumas pessoas um período de um pouco ainda de dificuldade, um pouco de obstáculos, tá? Mas eu vejo grandes coisas estarem acontecendo para vocês, tá? As coisas estarem caminhando para as realizações. Fala de sucesso aqui, né? Fala de inícios de novas jornadas.
e novos inícios mais sólidos, prósperos para vocês. Então, tudo isso que possa estar sendo cortado da vida de vocês é para estar trazendo, né, um novo início, e um início mais sólido, mais regado de, como é que eu posso falar, mulher? Não é só de prosperidade, mas de segurança, né, de estabilidade para vocês. Essa torre que ruiu, na realidade, é para estar o que vai estar tirando as suas frustrações, ou aquilo que pode ter te frustrado, tá? No passado também, com alguma situação, tá? Para algumas pessoas, é o que vai estar trazendo para você um início mais sólido, mais seguro diante da sua vida, tá? Daqui para frente, tá bom? Então, o que tem no destino de vocês? Tá trocando aqui, né? Aqui é a pedra da bruxa, tá? Pra vocês. E aqui a carta em casa. Um pouquinho. Deixa eu colocar essa daqui pra cá já pra mim, tá? Lá eu Exu, qual é a energia? Seu Exu Caveira. Para os consulentes, ai meu Deus, tô queimando mesmo, que se conectaram com a opção número 2. Quando o galo canta é madrugada, foi Exu na encruzilhada, batizado com Dendê. Rezo uma oração, de trás pra frente, queima o fogo, a chama ardente, aquece Exu, olá, oiê, energia. Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro enviado do príncipe Lucifer. É ele quem, enforcado de novo, é ele quem comanda o cemitério, catacumba tem mistério, seu feitiço tem axé. E caveira, aqui, caraca, que eu tô vendo pra todo mundo que tá parado, tá estagnado na vida. Essa é a hora, ou muda, né? Qual é a situação? Aqui é evidência. 5 de ouros. Dez de espadas. Ai, eu até me arrepiei. Agora eu me arrepiei aqui, hein? Nossa. Tá embaixo o rei de copas. Nossa, a fada de copas. Ai, meu Deus. 7 de ouros. Eita. O cavaleiro de paus. Eita, 8 de paus. Eita. O que tem com baixo? A torre de novo. Não, a torre eu não quero aqui. Sair da zona de conforto. Aqui, né? Enforcado com a torre. É algo que vai fazer você saírem da zona de conforto. É bem isso. Para as duas opções. Financeira. Aqui eu tenho a carta do cachorro. Para relacionamentos. Saíram 2 cartas. Sol. E a carta do navio. Eu ouço a gargalhada pra espiritual. É o caveiro enviado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda. É o espiritual. Catacumba tem mistério, paixão. A carta da encruzilhada. De novo. Aqui eu tenho a carta da lua. Fala de medo, mas... Nossa, olha, gente, tô toda arrepiada. Vocês não têm noção. Aqui tá até todos os bagulho aqui. O seu quer falar? Falei para o yoga. Deixa eu ver aqui. O que tem aqui de baixo? Ah, eu vi, né? A lua. Eu tô achando que tem pouca carta aqui nesse mês. Bom, deixa eu ver. Se eu preciso de mais alguma coisa. Me traz mais uma carta aqui, que eu tenho duas, né? Aqui me traz... Aqui eu já vi. Me traz aqui para o financeiro mais uma carta. Fica aqui. É coração. Eita.
tá? Precisa de felicidade. E é trabalho mesmo, né? Aqui, ó. Tá bom. Então vamos lá. É aqui como que era em casa, né? Tá, pior que aqui se come isso. É meio foda mesmo, né? Aqui, a energia de vocês... Ai, não postei. A justiça. Tá bom? Aqui eu tenho 5 de ouros. Aqui eu tenho 10 de espadas. Aqui eu tenho o coração com a carta do cachorro. Aqui eu tenho o sol com o navio, tá? Aqui eu tenho a carta do caixão, o enforcado de novo. Aqui eu tenho as espadas. E aqui eu tenho a carta dos caminhos. Tá? E embaixo eu tenho a carta da lua. Tá? Então aqui, ó, a energia vem falando da justiça. Então, tá, não deixa de falar que é um período que vocês vão estar... Eu vejo aqui que talvez vocês estejam bem práticos, né? Eu vou dizer assim. Racionais. São pessoas aqui que não vão estar muito... como é que fala, né? Quando você não está sendo... Talvez vocês não ajam muito pela emoção. São pessoas aqui que vão ser guiadas muito pela intuição e pela razão. Que eu tenho ali o As de Espadas, né? São pessoas que vão estar extremamente racionais, guiadas pela mente, tá? Aqui são situações que vão estar tirando vocês da zona de conforto. Pode estar falando isso, tá? De pessoas que podem estar estagnadas, exatamente porque para vocês isso é confortável. Em algumas situações aqui vem falando de finais de ciclos, né? Ou de finalizações, mas é exatamente finalizações que podem estar tirando vocês da zona de conforto, tá bom? Assim, talvez vocês precisem tomar algumas decisões. São pessoas que eu vejo estagnadas exatamente por estarem confortáveis diante daquela situação, tá bom? E a carta da justiça, ela fala muito isso, né? Você colhe aquilo que você planta, tá bom? Então, o período que você estiver estagnado, assim, com medo de tomar mudanças, ou porque isso realmente é confortável para você, você tem medo de mudanças, vamos dizer assim, não quer estar fazendo uma escolha com relação a isso nesse momento, você prefere ficar parado, né? Então, você colhe aquilo que você planta. A justiça vem falando isso. Então, vai depender muito de você, essa situação, né? Até que ponto você quer estar estagnado na sua zona de conforto, tá? Então, é meio que assim, então não reclame, tá? Caso você também não venha tomando novas atitudes, tá? Eu vejo meio... Porque assim, é como se nada nesse momento te prendesse. E são pessoas que podem estar se sentindo presas diante de alguma situação, sabe? Aqui eu não deixo de falar, né? Da justiça sendo feita para algumas pessoas. Que o destino te reserva pelos próximos meses. A justiça sendo feita. Aqui eu vejo muito com relação a isso, tá bom? Aqui eu vejo muito essa questão do plantar e colher, que eu disse pra vocês. Então, para algumas pessoas pode estar falando, e aqui eu tenho cartas boas, né? Porque eu tenho sol aqui também na mesa. Então, pode estar falando de um momento em que você possa estar colhendo os frutos das suas ações, tá? Eu vou falar bem isso, né, mulher? É a carta da justiça, né? Então, que nem eu disse, tem muita essa questão aqui, pessoas que vão estar sendo muito ligadas a essa parte racional, a mente, a intuição, tá? Aqui vem falando de um período por esses 3 meses que a intuição de vocês pode estar bem aguçados. É um período de muito encontro com a verdade, tá? E vai falar de um período de grandes insights, tá? Para que vocês fiquem atentos a insights, a novas ideias que possam estar surgindo na cabeça de vocês, a essa luz que possa estar iluminando os pensamentos de vocês nesse momento, tá? Não vou deixar de falar para que vocês venham. É um mês, esse período vai estar pedindo para que vocês ajam muito com base na justiça, tá? Que sejam pessoas justas com vocês e com os próximos, né? Com as pessoas próximas a você, tá? Aqui pode estar falando, como eu disse, a justiça sendo feita, tá? E aqui é uma situação
Que para algumas pessoas, para quem tá passando por um período de dificuldades, principalmente dentro do campo financeiro, que a gente tem o 5 de ouros, é a carta da escassez, tá? É a carta da pobreza aqui. Então, para quem tá passando por algum período financeiro, de perdas financeiras, de, sei lá, de falta de emprego, de um problema de escassez mesmo, né? Assim, então, passaram um período bem turbulento dentro dessa parte. Tá, eu vou falar financeira, porque aqui no seu financeiro tem uma carta muito boa. Então, eu vejo muito com isso. Aqui vem falando do fim de algum ciclo para vocês. Até porque eu tenho 10 de espadas 2 vezes. É o 10 aqui? Não, que é o 9. Ó, eu tenho 9 e o 10. Lembra? Então, eu nem vi que era o 9, pra mim aqui era o 10. É o 9 e o 10 de espadas. Então, aqui é como se você tivesse... O 9 de espadas vai falar daquela... Claro que o 9 de espadas fala de um período... E é um período mesmo, né? Pode ser um período de grande sofrimento, né? Que vocês passaram, assim... Sabe, com situações que podiam estar, inclusive, tirando o sono de vocês. Para algumas pessoas pode ser isso, pode ser essa questão financeira. Então, vocês estão, é como se vocês estivessem do 9 passando para o 10. Nesses 3 meses, é como se fosse a finalização desse ciclo. O fim dessa jornada árdua, a dor do fim, o fim da dor. Né? Para algumas pessoas, principalmente dentro dessa parte financeira. Isso está acabando, tá bom? Para vocês, né? Vem falando de novos ciclos, tá bom? Pra vocês, assim. É um período de encontro com a verdade, esses 3 meses, né? Bem isso aqui, tá? Pro financeiro, tá? O que eu vejo aqui? Vem falando... Tá, aqui é muita justiça sendo feita, né? Pode estar falando para algumas pessoas exatamente dessa questão do fim aqui. Algo que vai estar trazendo para vocês esse sentimento, um sentimento bom. É como se fosse a dor do fim. Pode estar falando de bons momentos para vocês dentro dessa parte financeira, tá? Eu não vou dizer se é a concretização de algo. Deixa eu ver só um negócio aqui. Que saiu a carta do coração. É como se vocês fossem ficar felizes. Algo, né? Viesse estar trazendo algum tipo de felicidade para vocês. E aqui é a carta da árvore. Então, pode estar falando de estabilidade, tá? Então, para algumas pessoas, tá saindo desse ciclo difícil, as coisas estarem se tornando mais estáveis. Vem falando de um período, eu vou dizer assim, de prosperidade, de felicidade para vocês dentro desse campo financeiro. Pode estar falando da ajuda de algum amigo, tá? Que pode estar ajudando você a criar essa nova estrutura aí dentro dessa parte financeira para vocês também, tá bom? Ou simplesmente a justiça sendo feita, né? Aí os seus protetores, os seus guardiões espirituais, tá? Porque pode estar falando disso, assim. Tá trazendo alguma coisa para vocês, tá dentro disso, tá? Dessa área. Pode, para algumas pessoas, para quem tava sem emprego, pode ser que chegue alguma oportunidade, seja indicação de algum amigo, tá? Para algumas pessoas. Mas aqui tem um recado importante. Parem de vibrar escassez, tá? Então, mesmo que seja ainda um período difícil para vocês, tá? As coisas vão estar se modificando, mas tentem não focar nisso, tá bom? Nessa falta, tá bom? Pra quem é parte de relacionamento, porque também pode ser, tá? Para algumas pessoas, esse período de carência, né? São pessoas que podiam estar passando por um período de pobreza, inclusive nessa parte afetiva. É como eu disse, aqui eu vejo muito, bateu muita justiça sendo feita. Então, é o final de um ciclo. Para vocês podem estar chegando alguém novo, tá? Pode estar se direcionando numa nova pessoa, tá? Pode estar falando de um novo destino para vocês dentro dessa área. Um novo ciclo, um novo começo, sim. A gente tem ali o aço também, né? As espadas tá falando muito dessa questão. Eu não sei porque bati o olho, mas pode estar falando da chegada e pode ser alguém de signo de ar para algumas pessoas aqui. Eu não sei porquê, apareceu isso. Eu tô falando o que eu penso, tá bom? Você pode ficar um pouco dividida, né? Aí dentro, pra quem é a parte amorosa, tá bom? Pode ficar um pouco dividida assim no meio do caminho, mas enfim, tem tudo para ser algo bacana para você. Está falando de uma nova estrutura, pode estar falando de uma estrutura até inclusive familiar, tá sendo criada. Fala de uma parte assim de bons sentimentos, pode estar falando de uma pessoa leal, uma pessoa bem amiga,
tá? Que vai estar chegando pra vocês também. Eu já tô falando aqui porque eu vi isso, tá? Mas nessa parte financeira, tá falando sim, tá? De, assim, um período de prosperidade, de felicidade, como se as coisas estivessem se estruturando após sair o fim desse ciclo doloroso pra vocês, tá bom? Tem muito a ver com isso aqui. Pode estar falando de novos ganhos para algumas pessoas também, tá bom? Novas oportunidades, né? Alguma coisa assim. Para relacionamentos, como eu disse, pode estar chegando, né, alguém novo aí que vai trazer muita felicidade, muita estabilidade. É alguém que vai trazer muita luz para o seu caminho. Pode estar falando de alguém de destino para algumas pessoas também, tá? Se direcionando isso. É uma questão de destino, tá? Pode estar falando de. Como é que fala, mulher? De alguém. A carta do navio representa alguém que pode estar vindo do exterior. Pode ser. Pode ser alguém de um outro país, alguma comunicação, alguma coisa assim com alguém de outro país. Ou alguém de algum lugar. Pode estar viajando essa pessoa, inclusive. Né? Alguma coisa assim. Como se essa pessoa tivesse vindo ao seu encontro. Então, pode estar chegando alguém de fora, tá? Sim, pode estar falando sobre isso. Ou que essa pessoa talvez não seja da mesma cidade que você, ou enfim, alguma coisa assim nessa situação, tá bom? Para algumas pessoas, o fim de algum ciclo que podia estar trazendo uma bagagem dolorosa, tá? Para você que já tem um relacionamento, o que eu diria para você é abandonem bagagens do passado, tudo aquilo que pode estar tirando a luz do relacionamento de vocês, porque isso pode estar gerando essa situação de dor, de carência, enfim, né? De você estar se sentindo que o seu relacionamento nesse momento não traz prosperidade para vocês. Mas aqui pode estar tendo essa questão de ciclos, de bagagens do passado. Então tá afastando isso, tá bom? Para algumas pessoas pode estar falando de verdades que podem vir à luz. E para algumas pessoas também pode ser a questão de estar se direcionando para um novo destino, para aquilo que podia estar trazendo dor para vocês, tá bom? Ou para quem já tá passando por isso, não quer se separar, tá bom? O que eu diria para vocês afaste tudo aquilo que pode estar tirando a luz, a prosperidade, a felicidade dentro do relacionamento. O que é passado fica no passado. Porque senão isso pode estar finalizando, tá? Pode realmente estar finalizando se vocês não conseguirem deixar essas bagagens, tá? Pra trás. E meio que como se assim, como se a espiritualidade fosse colocar cada um do seu canto e vocês tivessem que começar um novo caminho, uma nova jornada pra vocês, tá? Então, aqui tem isso, tá bom? Mas pode estar falando disso. Para algumas pessoas, nesses 3 meses, pode estar, inclusive, falando de viagens, tá bom? Pode estar falando de viagens românticas para algumas pessoas, né? Então, pode ser marcado por algumas viagens, enfim, também. Que vai trazer alegria, que vai trazer felicidade para vocês. Bons momentos também, pode estar falando isso. Viagens românticas, né? Aqui dentro da espiritualidade, vem falando de novos ciclos, para pessoas que podem estar vivendo novos ciclos. Pode ser diante de alguma jornada que vocês tenham passado, esse período árduo, pode estar trazendo um novo ciclo espiritual para vocês. Pode ser exatamente vocês sabendo ou estarem saindo dessa zona de conforto. Para algumas pessoas não é nem só zona de conforto, sabe aquilo que podia estar trazendo a ruína para você, aquele momento que você podia ver as coisas muito paradas. Para algumas pessoas pode ser isso, como se você estivesse estagnado, as coisas não andassem, falando do final desse ciclo, né? Para algumas pessoas, tá bom? Até mesmo nessa parte espiritual, fala do início de um novo ciclo. Aqui eu vejo pessoas divididas entre 2 caminhos, né? Sabem que vão ter que fazer uma escolha, uma decisão, tá bom? E vocês estão em dúvida em qual caminho seguir, tá? E aqui o que eu diria pra vocês? A verdade vai vir de alguma forma pra vocês. Vocês vão encontrar essa verdade. Vai ter esse encontro com a verdade. Pode ser a própria espiritualidade tá direcionando vocês pra essa verdade, tá bom? Aqui vem falando pra vocês ouvirem muito a intuição de vocês. Não deixarem passar ideias, insights, porque isso vai ser muito bom. Estarem bem conectados com a mente de vocês. Aqui pode estar falando de um novo amor para algumas pessoas,
né? Assim, tá falando de um período de muito amor, de muito romantismo para algumas pessoas. Pode realmente estar chegando alguém, uma mensagem romântica, alguma proposta romântica para algumas pessoas. Eu vejo que para vocês é o fim da dor. Pode estar falando dessa parte de financeira, como dessa parte de relacionamentos, tá? Falando de novos ciclos, tá bom? Mas aqui eu vejo pessoas que podem ficar um pouco divididas entre dois caminhos, duas direções, tá bom? Mas vocês vão ser guiados para o caminho que realmente é. E aqui eu vejo muito essa questão de estar deixando o passado para trás, estar entrando, né, nesse novo ciclo, somente nessa parte espiritual, tá? Pode estar falando muito de fins de ciclos aqui. Vocês estarem sendo guiados para a espiritualidade, a viverem um novo ciclo dentro dessa parte espiritual. Então, esses 3 meses vai ser marcado por um novo ciclo para vocês, uma nova jornada aí para algumas pessoas, tá bom? Então, é mais ou menos isso que tem para vocês aí, o destino de vocês nos próximos 3 meses, tá bom? 3, né? E é isso, gente, tá? Agradeço, tá, a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu peço desculpas pela minha cara de acabada. E aí fica a minha homenagem, né? A esse Exu, que foi o primeiro Exu que eu tive contato na minha vida, né? E que eu venho agradecendo a oportunidade de hoje estar conhecendo um pouco mais sobre ele, né? Um pouco melhor, vamos dizer assim, com esse irmão da casa, né? Que trabalha com essa entidade. E é só o primeiro que a gente vai estar falando um pouco sobre essa Folia dos Caveiros. Eu não sei se eu consegui falar tudo, mas conforme a gente vir e conversando sobre os outros, a gente vai entrar em outros assuntos também, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa fica a minha homenagem a Exu Caveira e toda a sua falange. Homenagem ao meu pai, né? A esse amigo da casa que se inicia, né? E é isso, então, é isso. Gente, beijos, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima, né? E que assim seja. Ô, tchau, Rio. Laruie. Salve suas forças, Exu Caveira. Salve suas forças. Beijo, gente, e até a próxima.